O cenário geopolítico da América Latina sofreu uma transformação sísmica nas últimas horas, com a confirmação de que forças militares dos Estados Unidos realizaram uma incursão sem precedentes em território venezuelano. A operação, que culminou na captura de Nicolás Maduro, representa o ápice de anos de tensões diplomáticas e sanções econômicas que pareciam ter atingido um impasse permanente até a decisão final da Casa Branca. Analistas internacionais sugerem que este evento não apenas redefine a soberania nacional no século XXI, mas também envia uma mensagem inequívoca sobre os limites da tolerância de Washington em relação a regimes considerados autocráticos em sua esfera de influência imediata. A ação militar, descrita por fontes do Pentágono como uma operação de precisão cirúrgica, envolveu unidades de elite e tecnologia de vigilância de última geração, conseguindo contornar os sistemas de defesa aérea da Venezuela em uma investida que surpreendeu até mesmo os aliados mais próximos do governo de Caracas. A velocidade com que a infraestrutura de comando de Maduro foi desmantelada levanta questões profundas sobre a real lealdade das Forças Armadas venezuelanas, que, apesar de anos de retórica anti-imperialista, não ofereceram a resistência sustentada que muitos especialistas previam. O vácuo de poder resultante deixou o país em um estado de choque, com a capital, Caracas, dividida entre focos de celebração e um medo paralisante do que o futuro reserva sob ocupação externa. O governo de Donald Trump justificou a ofensiva como uma necessidade humanitária e de segurança nacional, alegando que o regime de Maduro havia se tornado um centro de instabilidade regional e um facilitador para o crime organizado transnacional. Em um pronunciamento oficial, a administração norte-americana enfatizou que a captura de Maduro é o primeiro passo para restaurar a ordem democrática e garantir que os recursos naturais da Venezuela, especialmente suas vastas reservas de petróleo, beneficiem novamente o povo e não uma elite entrincheirada no poder. No entanto, a base legal para tal intervenção permanece sob intenso escrutínio jurídico internacional, com críticos argumentando que o uso da força violou frontalmente a Carta das Nações Unidas. A comunidade internacional reagiu de forma fragmentada, refletindo as divisões ideológicas que caracterizam a política global contemporânea. Enquanto algumas nações vizinhas, sufocadas pela crise migratória venezuelana, expressaram um apoio cauteloso à mudança de regime, potências como Rússia e China condenaram veementemente o ataque. O Kremlin classificou a ação como um ato de agressão flagrante e uma violação da lei internacional que pode desestabilizar não apenas a América do Sul, mas criar precedentes perigosos para intervenções em outras partes do mundo, sinalizando que a era da diplomacia e do diálogo foi substituída pelo uso unilateral do poder bélico. Paralelamente ao conflito militar, a frente financeira contra o círculo íntimo de Maduro ganhou um novo capítulo com a decisão drástica da Suíça de congelar ativos vinculados ao governo capturado. O Conselho Federal Suíço anunciou que as medidas visam impedir que fundos possivelmente ilícitos sejam desviados ou utilizados para financiar qualquer resistência armada ou fuga de capitais em meio ao caos da intervenção. Historicamente conhecida por sua neutralidade e pelo sigilo de seu sistema bancário, a adesão da Suíça a estas sanções demonstra a gravidade da situação e a pressão internacional para asfixiar economicamente aqueles que sustentavam a estrutura de poder em Caracas. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Suíça, o congelamento atinge diretamente 37 indivíduos que compunham o núcleo duro do governo Maduro, incluindo militares de alto escalão, ministros e figuras-chave da máquina estatal. Embora as autoridades em Berna tenham evitado divulgar o valor exato dos ativos bloqueados, fontes do mercado financeiro especulam que a cifra possa alcançar bilhões de dólares, distribuídos em contas bancárias, imóveis e investimentos diversos. Esta medida financeira é vista como um golpe psicológico e logístico devastador para os remanescentes do regime, que agora se veem privados de recursos essenciais no momento em que seu líder máximo é conduzido a um tribunal estrangeiro. A decisão suíça, que entrou em vigor com efeito imediato, tem validade prevista para 4 anos, um período que o governo local considera necessário para que investigações detalhadas sobre a origem desses recursos sejam concluídas. Este movimento se soma a um pacote de sanções que já vinha sendo implementado desde 2018, mas a abrangência e o rigor atuais são sem precedentes. O governo suíço afirmou que a prioridade é garantir que esses ativos não sejam retirados de forma irregular,
mantendo-os sob custódia até que um governo legítimo e reconhecido internacionalmente possa reivindicar a devida repatriação dos fundos em prol da reconstrução nacional. A notícia de que Nicolás Maduro será julgado em solo americano gerou uma onda de debate sobre a jurisdição extraterritorial dos Estados Unidos. Promotores federais em Washington e Miami preparam um processo abrangente que inclui acusações de narcoterrorismo, lavagem de dinheiro e violações sistemáticas dos direitos humanos. O julgamento promete ser um dos eventos jurídicos mais assistidos do século, colocando em xeque não apenas as ações individuais de Maduro, mas todo o aparato de Estado que ele comandou. Para muitos, o tribunal será uma oportunidade de expor as vísceras de um sistema que, segundo as acusações, fundiu a política estatal com atividades criminosas lucrativas. A logística da transferência de Maduro para os Estados Unidos foi cercada de um esquema de segurança de nível máximo, refletindo o receio de tentativas de resgate ou atentados. O ex-líder foi transportado em uma aeronave militar sob custódia de agentes federais americanos, sendo mantido em um local não revelado antes de sua primeira audiência. A defesa de Maduro, composta por advogados de renome internacional, já sinalizou que contestará a legalidade da captura, alegando que se tratou de um sequestro internacional e que seu cliente goza de imunidade diplomática como chefe de Estado, um argumento que promete longas batalhas nas cortes de apelação. Dentro da Venezuela, a situação humanitária permanece precária e incerta. A infraestrutura básica do país, já debilitada por anos de má gestão e crise econômica, sofreu danos colaterais durante a incursão militar. Relatos de Caracas indicam que o abastecimento de energia e água é intermitente em várias regiões, e as redes de saúde estão operando no limite absoluto de suas capacidades. Organizações não governamentais alertam que, sem um plano de transição claro e um influxo imediato de ajuda humanitária, o país corre o risco de cair em uma crise social ainda mais profunda, onde a falta de autoridade central pode levar ao surgimento de milícias e grupos paramilitares fora de controle. O papel das Nações Unidas neste cenário tem sido alvo de duras críticas por sua aparente incapacidade de prevenir a escalada do conflito. O secretário-geral da ONU convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança, mas as divergências profundas entre os membros permanentes com poder de veto impediram a adoção de uma resolução unificada. Enquanto isso, equipes de ajuda humanitária da ONU tentam negociar corredores seguros para a entrega de alimentos e medicamentos, enfrentando a desconfiança de ambos os lados e a complexidade de operar em um território onde as linhas de autoridade foram completamente apagadas pela intervenção.